que te levou a fazer marketing? Então, foi uma longa jornada, né, até chegar aqui. Eu sou engenheiro, trabalhei muitos anos na indústria automobilística e em algum momento da minha vida eu preciso ter um negócio próprio, não posso depender de uma empresa para ter o meu sustento, e aí eu resolvi virar sócio de uma academia. Só que nessa academia, quando você tem um empreendimento novo, você começa a ter um monte de problema, e o principal problema que você enfrenta é como conseguir novos clientes. E essa academia era a academia do que era? Era uma academia de Pilates. Era um Pilates. estúdio pequeno, lá na Vila Leopoldina. E a gente começou com... Quando a gente comprou ela já estava em funcionamento. A gente comprou ela, estava com uns 35 alunos. E aí depois de todo esse trabalho de estudar, começar a entender o que era, como conseguir, como estruturar um funil de venda para ela, a gente chegou no final com 65 alunos. Praticamente dobramos de tamanho, só não conseguimos mais porque chegou no limite da academia, né? Nossa, que legal. Mas ali já tinha um serviço de marketing, ou não? Antes, praticamente nulo. Tinha o quê? Tinha um Instagram aberto que não era movimentado. E era muito engraçado, porque quando a gente comprou da antiga sócia, a gente perguntou, tá, mas como que você consegue clientes? Era duas formas, que é uma indicação, que é uma forma válida de conseguir cliente, só que você não consegue prever, você não tem previsibilidade, né? Você não sabe quantas pessoas vão te indicar e se elas vão te indicar. E a outra forma que ela falou que dava resultado, na visão dela, era distribuir folheto pelo bairro. Panfletagem. E aí eu falei, não, eu me recuso. Old school. Old school total. Assim, eu falei, não, eu me recuso era 2018, eu acho, 2019. Eu falei, não, eu me recuso com a internet, com o Google, Instagram, fazer folhetagem, esquece. Porque aquilo, você não quer receber aquilo. Você está na rua, você recebe, você não dá valor para aquilo. Ou você está na sua casa, você abre ali na Vila Leopoldina, tem muita casa residencial ainda, né, na Lapa. Você abre o correio e vê lá, tá, mais um papel, vou jogar fora. Isso ninguém dá valor. Mas ela falou que dava. Quando ela gastava, sei lá, 200, 300 reais com folheto, devia ser sei lá quantos mil folhetos, ela vinha 1 ou 2 alunos novos. E aí eu falei, não, com esse valor, provavelmente eu consigo ter um resultado melhor nas mídias sociais. Você até consegue alcançar mais pessoas, né? A grande diferença é que além de alcançar mais pessoas, você segmenta. Você fala, eu não quero conversar com... você tem que entender seu público-alvo, né? E aí você fala, bom, quem que é meu público-alvo de Pilates? Eu vou conversar com essa pessoa. Eu quero pessoas que 20 anos é um público que faz Pilates? Acho que não. Então você vai e não quero aparecer para quem tem 20 anos. Ou eu quero pessoas que têm interesse nesse tema. Você consegue segmentar e você tem um anúncio muito mais focado para aquele público. Então você acaba gastando menos e conseguindo mais cliente. Fora que você consegue com previsibilidade fazer isso. Então você tem métricas que você avalia, né? Então, coloquei 300, veio 8 pessoas, então o meu custo de aquisição tá tanto. Então eu vou colocar mais. Será que meu custo de aquisição mantém? Será que abaixa? Será que ele... Como que é? E aí você consegue avaliar se está dando resultado ou não. Panfletagem você gasta e reza. E você, na época, você usou que plataforma como ferramenta? Você já foi para o Google? Não, a gente demorou para achar uma plataforma. A gente testou bastante o Instagram na época, fazia conteúdo, a gente impulsionava bastante. Eu até criei algumas estratégias, mas não deu resultado. E o que mais deu resultado foi o Google na época. Ainda dá, né, até hoje. Para estúdio de Pilates eu recomendo usar o Google nesse caso, porque foi onde deu todo o nosso... Onde foi que veio todos os clientes, que a gente chegou no limite do estúdio. Que legal. E a gente estava conversando antes, você estava falando a diferença, né, das plataformas. Tem algumas plataformas que você usa mais quando a pessoa tem uma necessidade, e outras quando ela tem um desejo, não é? Não é isso que você estava explicando? Sim, depois de estudar muito, depois a gente entrou nesse nicho médico, a gente entendeu que hoje, para você... Primeira dúvida, assim, tá bom, onde que eu anuncio? Porque eu não tenho dinheiro ilimitado para testar. Eu não posso anunciar no Facebook. Hoje o Facebook e Instagram tem diversos objetivos de campanha. Você não pode testar todos os objetivos. Você também não pode pôr Você não tem dinheiro para colocar no Google. Então você tem que... A primeira pergunta é o seguinte. O seu serviço, ele trabalha com o desejo ou com a necessidade? O que é o desejo? Eu desejo aquilo? Ou eu tenho a necessidade de comprar aquilo?
Alguns mercados você trabalha com os dois. Moda, por exemplo, dependendo do seu momento, você tem a necessidade de comprar uma roupa de frio porque de repente está 10 graus em São Paulo. Você tem uma necessidade de comprar um terno porque vai ter um evento importante. Ou você tem o desejo de ter uma roupa bonita. Então, alguns nichos são os dois e aí você tem que avaliar o seu nicho. Mas o Google, ele trabalha muito mais com a necessidade. Então, se você tem a necessidade daquele serviço, você tem que estar no Google. Se você está trabalhando do desejo, você tem que ir para o Instagram, Facebook. Aí você vai cada vez mais ir mostrando os benefícios, as vantagens de você comprar o seu serviço, né, o produto. Você vai criando estratégias ali, campanhas para instigar o desejo, às vezes, das pessoas, né? A Exatamente. pessoa está ali rolando, ela vai aparecer que você tem sanar aquela dor, aquela dificuldade daquela pessoa. Então, por exemplo, Instagram é mais para isso. No Instagram, cara, a gente tem uma estratégia que é o funil de conteúdo, né? Então você vai ter conteúdos topo de funil, meio e fundo de funil. O topo de funil é assim, a pessoa não sabe que ela precisa daquilo. Ela não entendeu que ela tem aquela necessidade. Então você vai mostrar conteúdo para gerar esse desejo e começar a mostrar a importância de ter aquele serviço, aquele produto. A partir do momento que ela consumiu aquele conteúdo topo de funil, você começa a mostrar meio de funil, e aí você mostra um outro conteúdo, e depois fundo de funil, que é o CTA, que é a chamada para ação. Olha, eu sei que você precisa, que você tem desejo, que você é o cliente ideal. Tome uma ação. Então você tem algumas estratégias no Instagram nesse sentido. E aí como é que a gente começou a aplicar isso para médico? Como é que foi o seu turnover aí de sair do Pilates, que você percebeu que tinha uma estratégia que funcionava para aquilo, e aí começamos a fazer a parte de para médico. E aí qual que foi o caminho que você sentiu assim mais fácil assim de atrair o paciente, dependendo do nicho? Então, a gente começou a trabalhar com você, né? Você foi a minha cobaia. Eu estava dando resultado no estúdio e ele veio conversar comigo e falou: Ricardo, será que você não pode fazer para mim? Porque eu não estou conseguindo ter resultado. E eu fui bem sincero. Eu não conheço o seu nicho. Eu tenho conhecimento da área de Pilates, academia. Mas o seu nicho eu não conheço. Você quer testar? Você quer fazer e quer ter paciência? Porque eu vou começar a estudar tudo e a gente vai buscar a melhor estratégia. E aí ele topou. O Mani é um ótimo sócio porque ele topa as coisas que eu invento. E a gente demorou um pouco até, né? Um parênteses dessa época aí, porque assim, antes de ir conversar com o Ricardo, que assim, é uma pessoa muito inteligente, muito, sabe, ele realmente desenvolve conhecimento fácil de várias áreas. E eu via que ele estava tendo um sucesso no Pilates. E eu tinha já tentado algumas equipes, algumas estratégias de marketing, algumas empresas de marketing. E eu tinha batido várias dores assim que eu sentia e que colega sente hoje em dia. A gente tenta, né, combater isso na Booster, porque a gente sente bastante, às vezes, resistência de entender que é um investimento, não é um gasto. A gente sente resistência para entender que demanda tempo, que você tem que modular a estratégia. E eu tinha muita dificuldade porque, assim, por mais que eu já tinha começado a entender isso, eu esbarrava no humano, que era o cara que, assim, olhava para mim e falava: vou fazer aqui um negócio para ele, vai barrigando aí, tudo bem. E não tinha resultado nenhum. Então era uma coisa que, assim, eu não era orientado, não me mostrava um caminho, não me mostrava um futuro. E ainda colocavam coisas que eu não concordava na época. Coisas, por exemplo, assim, pô, Instagram, vou aumentar seu seguidor e tal, e vai lá, pum, vou comprar. Meu, não funciona assim, sabe? E aí naquele momento eu falei, pô, vou falar com ele, cara. E aí foi que a gente, né, falei, meu, vambora aí, vamos começar. A gente começou muito, pequeno, né? Começou bem pequenininho. Isso foi quando? 2021? 2020? Não, 2020, acho. 2020. Quando abriu a pandemia, né? Quando abriu a pandemia. Agosto. Comecei a trabalhar, eu tinha vontade de trabalhar em clínica, ter consultório e tudo. E eu precisava trazer paciente, né? Se você não trabalha num hospital que já tem um marketing instaurado, uma história, alguma coisa muito antiga, você tem que ser achado, né? Você tem que estar no digital, senão não... E eu tentei, né? Do jeito que todo mundo começa, vou fazer um Instagram aqui, mas você não tinha orientação, não tinha estratégia, não me mostravam por que eu tinha que fazer Instagram, como falar, como me comunicar, para quem me comunicar. Uma coisa é eu falar no Instagram, outra coisa é eu falar no YouTube, outra coisa é eu falar no Facebook. Por exemplo, eu atendo muito paciente de cirurgia refrativa. O meu público maior é TikTok, é Instagram, que são
pessoas mais jovens que consomem e eu além de ter esse negócio do desejo, porque eu falo, pô, às vezes a pessoa não tem a necessidade de tirar o óculos, né? Não vai falar assim, pô, eu preciso porque eu vou prestar um concurso. Não, eu tenho o desejo de ficar independente porque eu quero fazer atividade física sem óculos, quero nadar, quero gastar menos dinheiro com óculos todo ano. E aí eu apareço no Instagram pra esse cara, né? A gente faz uma campanha, pum, você quer ficar sem óculos, tal, não sei o que lá, independência, tal, melhor isso e aquilo. E também a gente consegue ir na parte da necessidade, em outras mídias, Google, tal, que o cara pesquisa lá, quero tirar óculos, tal, tal, tal. E aí eu comecei a falar, pô, preciso procurar alguém que me ajude, porque, né, não tinha nenhum tipo de orientação e eu tinha perdido um pouco de confiança, né? E ele é uma das pessoas que eu conheço há muito tempo e sempre, assim, admirei muito por causa da competência, por causa da inteligência, por causa enfim, ele consegue fazer várias coisas e todas muito bem. Eu acho que ele é Asperger, na verdade. Que? É muito inteligente, cara. Assim, impressionante. Mas, e aí eu procurei ele, falei, cara, você topa? Topo. Tô fazendo um Pilates, falei, meu, carta branca aí. Não, mas é legal, porque hoje eu vejo a Booster como completamente especializada para o nicho médico. Esses outros serviços que você teve experiência, eles eram voltados para o médico ou eram um marketing mais geralzão? Eles tinham, eu fiz umas 3, 4 experiências com empresas, né? Tinha que não era, que era meio geral, mas tinha empresa que era voltada para o médico, só que o que eu sentia? Não tinha médico na empresa. Então, o que o cara entendia da minha dor, entendeu? Ele sabia muito de marketing. Não estou desvalorizando o profissional. Tinha cara lá que realmente se olhava, meu, o cara sabe pra caramba de marketing. Mas o que ele sabe da dor do médico? O que ele sabe o que eu preciso passar? O que ele sabe da doença? O que ele sabe... Sim, e aí eu comecei a bater nessa limitação, além de outros problemas que, né, não vale a pena pontuar aqui, né? Mas, enfim, tem profissional ruim e bom em toda a área. Mas eu comecei a bater nessa tecla. Então, o que a Booster criou, na verdade, a Booster foi criada, na verdade, meio que assim, para sanar um problema que eu tinha, uma dificuldade que eu tinha, e acabou juntando duas cabeças que não tem nada a ver com a área assim, do marketing ou voltado para a área da saúde, mas juntou um profissional da saúde com um cara super capacitado, estudioso, enfim, e prático de engenharia, de colocar o negócio e fazer funcionar. E aí a gente começou a falar, bom, peraí, ele vai lá, ele lança um problema. Ele fala assim, pô, Mani, eu tô com essa dificuldade aqui, eu acho que você precisa fazer isso, isso e aquilo. E eu entendo, porque faz muito sentido, entendeu? Então eu vou falar, não, eu vou fazer um vídeo voltado para isso, porque o meu paciente entende e eu sei o que ele tá precisando. Daí ele fala, pô, vamos fazer. Aí a gente faz o vídeo, funciona. Aí a gente começa a replicar para os outros clientes da Booster. Então é uma coisa que a gente sempre tenta entender a necessidade do cliente, entendeu? E eu converso muito de colega para colega, e aí a gente conseguindo montar uma estratégia melhor para ele, né? Não, eu vejo, por 1 hora de conversa que eu tive com o Ricardo, a gente consegue sentir que vocês vão no detalhe mesmo, né? Porque ele estava falando da plataforma, que você às vezes tem plataformas que é mais pela necessidade, mais pelo desejo. Isso você pode pensar numa especialidade. Você pensar, como a gente estava conversando, na ortopedia, uma pessoa com o braço quebrado, isso ele não tem um desejo de arrumar o braço, ele tem uma necessidade. Então aí você, pela especialidade, você sabe o que trabalhar, não é uma coisa padrão, né? Não só a especialidade, também tem o serviço. O serviço. Porque a gente tem um cliente que é ortopedista. E a primeira pergunta que eu fiz assim, tá bom, mas no que você é especialista? E ele falou assim, não, eu cuido de joanete. Eu sou especialista em pé, eu trato joanete. Eu falei, tá bom, legal, mas... Aí eu comecei a entender, conversando com ele, que a joanete não é algo que a pessoa procura um hospital para tratar. É verdade. Então, assim, não é, ela tem o desejo de curar uma deformação no pé e aí ela vai conseguir procurar ele. Então, dependendo da especialidade, o ortopedista, por exemplo, ele pode ter os dois. Ele pode não estar no Google, ele pode estar no Instagram. Então, você tem que entender, além da especialidade, fazer uma reflexão sobre o que você trata, como que você pode gerar transformação no seu paciente. E aí, baseado nisso, você vai definir vai definir qual que é a melhor estratégia. Pode ser Google, pode ser os dois, ou só Instagram. Que legal. Então vocês têm esse cuidado, né? De ver o detalhe, o dia a dia do profissional, né? Não é uma coisa meio padronizada, não vai dar né? resultado. Não, e é super mutável, na verdade. A gente tem que analisar dia a dia, mês a mês, que era uma dificuldade que também sentia das outras, né, experiências que eu tive. Faz uma estratégia e deixa. Vai desse jeito aí, vai postando post no Instagram, vai postando Reels, vai não sei o que lá. Aí quando você vê, você fala assim, tá, por que eu tô fazendo isso? Quem que eu tô atingindo? Né? Qual o resultado? Qual que é o resultado? Então,
uma grande dor, acho que você tinha antes, é que você não tinha análise do resultado das suas ações. Então, assim, tá bom, comprei seguidor. Tá bom, vamos supor que essa seja uma estratégia válida. Ele não sabia se trouxe resultado ou não. Ele só sabia que tinha. Depois ele foi descobrir que compraram um seguidor para ele. E aí ele sabe hoje que o resultado é negativo, é ruim. Mas ele nem isso ele tinha o feedback da empresa, sabe? Então, um grande cuidado que a gente tem é justamente mostrar o resultado, seja ele positivo ou negativo. Às vezes a estratégia não está dando certo e a gente começa a testar outras e a gente é bem franco. E quando a gente não consegue dar resultado, a gente fala, ó, não estou conseguindo, acho melhor Mudar você procurar outra né? empresa, ou não sei, você está feliz, você quer tentar outras estratégias, às vezes não tem paciência para já tá lá 3, 4 meses, ainda não virou. E a gente é bem franco, né? A gente gosta de conversar e entender. E o principal que eu acho que a gente modulou, que eu acho que fica legal, é assim, hoje a gente, depois o Ricardo vai falar mais da estratégia da Booster, dos protocolos que ele criou, mas o principal que eu acho que funciona e que eu senti a dificuldade, a gente sente dos nossos colegas, por exemplo, assim, a gente primeiro explicar para ele o que é um investimento e que é progressivo. Então, hoje ele vai investir para trazer X reais do que ele investiu. Se está trazendo o positivo, não adianta ficar só naquilo, porque você vai trazer aquilo. Então, você tem que aumentar um pouquinho. Então, toda vez que o Ricardo falou para mim assim, Mani, vamos aumentar X reais o seu investimento em marketing. Eu falei, beleza. Porque tá tendo retorno, cara. Se assim... Mas porque você é um cara super consciente da importância do marketing. E é o que a gente tenta levar também. E você só consegue ser consciente quando a empresa mostra, né? Fala, olha, tá vendo? Você colocou R$1.000, vamos supor. Voltou R$5.000. Você tem uma máquina de dinheiro aqui, cara. Você tem uma máquina de dinheiro, por que você não coloca mais? Tipo, imagina que você encontra uma caixa que você colocou R$10, saiu 30. Você vai ficar, beleza, essa caixa não sai pra nada. Ou você vai continuar colocando 10? Você vai colocar, vou colocar 30 mais, agora, né? Vamos ver o que acontece. Aí sai 100. Então é isso que acontece no marketing, né? A gente coloca um valor, analisa o resultado, vê o retorno dessas ações e toma uma decisão se a gente investe mais naquela estratégia que já está dando certo ou se a gente coloca um pouquinho da verba em outras estratégias, né? Não, exatamente. A gente começou com essa ideia de mostrar para o cliente, entender a expectativa dele, gerar um conhecimento para ele do que ele tem de expectativa. Porque também, no começo, a gente sentia dificuldade, assim, o cliente vinha, eu quero paciente na minha clínica, tá? A gente vai conseguir te entregar. Aí a gente começou a perceber que tinha algumas outras dificuldades na finalização da consulta. A gente via que o budget do cliente era às vezes, assim, não era condizente com a expectativa dele. Então você fala assim, eu tenho R$1.000 para gastar, eu quero 100 mil pacientes. Eu quero 100 mil pacientes. Não vai dar, velho. Entendeu? Você vai ter que adequar e aí montar uma estratégia progressiva e mostrando para ele, passo a passo, até onde que ele vai chegar. Então hoje você está aqui, a gente analisa o cara. Aí o Ricardo vai falar sobre isso, mas a gente pega o cliente, a gente faz toda uma análise dele, do momento que ele está, do que ele tem de mídia, porque a gente pega cliente cru que não tem nada. A gente pega cliente que já tem site, já tem Instagram, já tem Facebook, já faz blog. Então a gente pega ele e fala, bom, você está aqui. Então aqui, para você aparecer, para você se desenvolver, você precisa de X reais para colocar no Google, para você fazer no marketing, para a gente fazer esses posts, para a gente criar essas campanhas. Mas o objetivo é chegar lá. Então a gente tem que pegar nesse começo ele, analisar e mostrar para ele um caminho sustentável, senão não adianta, entendeu? Para ele entender que é um investimento, né? Vamos fazer como se fosse então comigo, por exemplo, eu sou médico já, formado, especialista, sou oftalmologista e eu procurei a Booster. Qual que é o primeiro passo, Ricardo? O primeiro passo é a gente fazer uma sessão estratégica, que a gente vai entender o seu momento. O que você tem hoje, qual que é a sua experiência passada, onde você quer chegar. É óbvio, né? Eu sei provavelmente eu vou saber onde você quer chegar. O que você quer? Você quer o seu consultório lotado. De segunda a sexta. E um monte de cirurgia. É isso que você quer. Só que é uma ilusão sua achar que você ainda está numa clínica que você não tem atuação nenhuma. Você recebe o paciente e atende. É uma ilusão só falar assim, eu vou largar isso daqui, vou abrir meu consultório e em poucos meses eu vou estar nesse outro nível. Não vai acontecer isso. Então a gente, dentro da Booster, o que a gente fez? A gente traçou alguns perfis. Então a gente definiu uma escala de maturidade do nosso cliente dentro do marketing. Então,
o início, ele tá nessa situação. Ele atua só em clínicas de terceiros e ele não tem atuação nenhuma sobre como ele consegue pacientes. Ele vai lá, trabalha e vai embora. Esse é o nível 0, ele não tem nada, ele não tem site, não tem Instagram, ele nunca se preocupou com o próprio branding. E aí ele começa a perceber que ele não pode depender daquela clínica, ele não pode depender de uma pessoa terceira, ele acaba sendo um funcionário ali dentro, ele não consegue, ele não tem ação sobre a própria profissão. Então o que ele pensa? Ele fala, já sei, eu vou abrir um consultório, eu vou atuar meio período da minha semana e eu começo a me desvincular dessas clínicas. Esse já é o nível 1 que a gente fala, de maturidade. Só que ele vai ter um problema, né? Porque ele provavelmente vai contratar um coworking, vai atuar de segunda-feira à tarde, e ele vai ter um problemão aí, porque ele está abrindo mão de uma renda garantida. O faturamento dele vai baixar e, além disso, ele vai ter um custo que ele não tinha antes. E ele tem o outro problema, é que ele não consegue paciente. Então ele começa a entender o que é ter um negócio. E é muito difícil alguns médicos que chegam nessa etapa, continuar e ter a persistência e falar, não, o que eu preciso fazer para resolver? O que eu preciso? Às vezes ele prefere dar um passo para trás, ele volta, né? Ele não tem perfil de empreendedor, você tem que ter esse perfil de empreendedor. Quando ele tem esse perfil, ele começa a pesquisar o que tem no mercado e como que ele consegue. E aí ele descobre que tem anúncios online, ele começa a descobrir. E aí ele começa a ver que ele precisa de um site, ele começa a ver que ele precisa de um Instagram arrumado, ele começa a ver que ele precisa de uma secretária, então ele tem um monte de problema que ele não sabe como resolver. E foi nessa que surgiu a ideia da Booster. A gente vai trazer esse médico daqui, passando por etapa, até chegar num consultório lotado. No meio do caminho tem várias etapas, então a gente vai fazer o site, aí depois o site vai ter otimização do próprio site, tem um monte de coisa para fazer no site, aí depois a gente vai ajudar ele na parte comercial, a gente vai estruturar um blog quando chegar no momento de ter um blog, a gente vai ajudar ele a ter um YouTube quando chegar no momento de ter um YouTube. Enfim, a gente vai levar ele, vai percorrer essa longa jornada que é do zero, sem nada, sem branding, onde ninguém conhece o Dr. Henry, até ser um médico que tem uma agenda cheia, que as pessoas conhecem, que querem efetivamente agendar com o Henry, não com o Dr. Bruno, por exemplo. Pô, mas a Booster, então, é um serviço completo, na verdade, né? Ele não vai ter só às vezes, se o médico achar o tráfego pago ali, ele vai ter um trabalho no Instagram, ele vai ter um trabalho, assim, ele vai desenvolvendo, vai passar no YouTube, Então a gente, exatamente, depois de todo esse tempo que a gente criou a Booster, a gente até desenvolveu um protocolo, que a gente tem um nome chamado Protocolo Arco, que é justamente pensar em todas essas etapas, analisar mercado, analisar os concorrentes, fazer otimização constante, tanto nos anúncios quanto na criação de conteúdo, trabalhar na parte de conversão também, porque é uma parte muito importante é que o marketing ele traz paciente, mas ele não converte. Quem tem que converter é uma equipe comercial da clínica. Então a gente também ajuda na parte de conversão. Então a gente vai olhar todo esse mercado para o médico, tá? Então é isso. O que a gente aprendeu assim é que tem que individualizar. A gente não consegue fazer uma receita de bolo. A gente até cria, o protocolo ajuda muito, o protocolo Arco, porque a gente otimiza, a gente converte, a gente pegou todos os principais pontos, mas o que a gente faz de principal ali, que eu sou um principal teste, né, da Booster, né, não tem como não ser, mas a gente tenta individualizar para cada um, entender o momento, entender o ponto que está, o investimento que quer fazer, adequar a estratégia para eles, mas dentro desse protocolo que a gente criou, o protocolo Arco, a gente consegue ramificar para pegar todas as necessidades daquele profissional, seja de qual for a área na medicina, e aí a gente faz com que a gente traga resultados para ele. Realmente, assim, depois que a gente instituiu o protocolo Arco, a gente teve resultados significativos em todos os nossos clientes. Realmente, os pacientes encontram a clínica, isso depende de cada investimento de cada um, porque é óbvio que se você investir mais em marketing, você vai ter um retorno maior se você tiver muita estratégia, se você tiver aparecendo em mais mídias. Então, porque às vezes para mim funciona? Que a gente começou a entender que eu precisava estar no YouTube, que eu precisava estar no Instagram, que eu precisava estar no TikTok. E aí vai uma dica para você médico que está nos acompanhando, que você vai buscar o marketing. Isso gera muita insegurança. Isso não tenha dúvida. Eu não nasci em berço de ouro, não herdei clínica, não tive, enfim, eu fui dando cara a tapa, só que você tem que acreditar e confiar nas pessoas que estão do seu lado. Eu errei muito no começo de marketing, a gente sabe disso, mas
Hoje a gente entende um caminho melhor, eu sei onde que tem que ir, mas ainda gera insegurança. Então a gente fala assim para você, a gente vai precisar disso, 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 disso. Mas isso é um gasto. Não é um gasto, é um investimento. Não tem como você crescer sem investir. Você concorda? Não, eu concordo. Não tem como. Pô, a gente hoje tá aqui. Tem um microfone top, tem um Lucão lá, ó, radinho, tem um monte de coisa, porque, cara, o caminho é do investimento. O médico que começa, a gente sente isso também, né? Porque é algo novo, né? É algo novo. E eu acho que muitos clientes nossos já tiveram uma experiência ruim no passado. Então você, além de ter que dar resultado para ele, que é a nossa obrigação, você também tem que trabalhar um pouco o psicológico dele e falar assim, calma, não é... Eu sei que a sua experiência foi ruim, mas a gente vai tentar contornar isso. E ajuda muito essa relação de confiança, né? A gente tenta estar bem próximo dos nossos clientes para mostrar isso, ó, a gente está aqui, nosso objetivo é esse. Mostra para ele as possibilidades e a gente define junto. Que é assim, tá bom, a gente tem 2 opções agora. A gente pode continuar atuando nas mídias que você atua e a gente vai escalar essas campanhas que estão dando certo, ou a gente pode testar outras estratégias. O que você prefere? E aí a gente coloca o prós e os contras e ele define, não, vamos arriscar, vamos pôr em outras estratégias. Esses dias eu tive uma reunião com os nossos clientes e ele investe um valor lá. E eu falei, olha, vou ser bem sincero aqui. Com esse valor que você investe, o seu resultado vai ser esse. É o que você está tendo hoje. Você está feliz com esse resultado? É bom. Você está tendo retorno. Então ele estava colocando, acho que, R$700 no Google, alguma coisa assim, e ele estava tendo de 5 a 6 consultas por mês. Só que ele está numa especialidade que gera muita recorrência. Cada 3 meses, o paciente tem que retornar com ele. Eu falei, olha, esse vai ser o resultado. Você está feliz? Estou feliz, mas eu quero melhorar. Então você vai ter que investir mais, não tem como. A gente já chegou no... A gente ainda está otimizando as campanhas, muito provavelmente vai melhorar, mas não vai melhorar da água para o vinho. Você não vai, de repente, num mês ter 18 consultas. Pode ser que ao longo do tempo você vai ficando cada vez mais conhecido, vai tendo mais consulta, mas pode ser que demore 1 ano para você chegar em 10 consultas. Ou você pode pegar esse dinheiro que você ganha, que você retornou do seu investimento em marketing e colocar de novo. Ele falou, não, vamos voltar uma parte. Então agora a gente concordou que a gente vai por 1.500 já, quase o dobro. Mostra para ele as possibilidades e a gente define junto. Que é assim, tá bom, a gente tem 2 opções agora. A gente pode continuar atuando nas mídias que você atua e a gente vai escalar essas campanhas que estão dando certo, ou a gente pode testar outras estratégias. O que você prefere? E aí a gente coloca o prós e os contras e ele define, não, vamos arriscar, vamos pôr em outras estratégias. E agora a gente está montando outras. A gente tem diversas estratégias para testar. Eu levantei esses dias, acho que a gente tem mais de 17 estratégias que a gente pode fazer. Qual que vai dar certo? A gente já tem um guess, a gente modela muitos médicos, muitos concorrentes dos nossos clientes, então a gente já tem uma experiência boa de onde está funcionando, mas nada impede de uma estratégia que está funcionando muito bem para o Bruno não funcionar para um ortopedista que eu comentei agora. Sim. Então aí você vai pegar esse leque de estratégias e vamos testar uma outra. E essa análise do mercado que eu comentei é muito importante. Então, a partir do momento que a gente assina o contrato com um novo cliente, a gente faz essa análise para justamente entender, peraí, na sua região, quantos ortopedistas tem? Quantos ortopedistas que estão no digital? Porque eu não me importo se tem 1.000 ortopedistas na sua região, se ninguém está no digital, se todo mundo está panfletando ainda, eu não me importo com eles. Qual que é o nível de concorrência nessa região? Tá bom, legal, mas e no resto das principais cidades? E nos bairros tops do Rio de Janeiro, de BH, como que tá lá? Quais são... A gente começa a modelar isso, começa a entender para ver, olha, para o Bruno funciona isso, mas está todo mundo na sua especialidade fazendo isso aqui. E aí? Vamos fazer isso primeiro, vamos entender, e aí a gente depois, com uma verba pequena, com esse bate-papo com os clientes, a gente vamos testar também a do Bruno, porque às vezes, tudo bem, eu não estou inventando a roda aqui, mas às vezes pode funcionar melhor. Não estou falando que isso não funciona, mas às vezes você está gastando R$50 para conseguir um paciente e aqui o Bruno usa, você vai gastar 40. Então, para um investimento de R$1.000 é bastante. É muito mais paciente que vai vir para você.